Voltamos com Folha no Ar, primeira edição, oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar, e vamos voltar aqui a exatamente a pergunta que a Aloysio colocou para o Jorge. Vamos lá, então. Jorge, como coloquei essa coisa do urânio, estamos sentados, descobre um belo dia, estamos sentados sobre um baú de ouro. Que legal. E como você não trabalhou para ter aquele ouro, isso em vez de, como você está falando aqui no intervalo, de criar uma ética do capitalista, né, meio Max Weber aí e tal. Não, você tem aquilo que em vez de alavancar uma certa reforma da sociedade, ela serve para quase que imobilizar ela numa estrutura meio que feudal de liderança, porque os líderes aproveitam aquele recurso em vez de aplicar para você reestruturar a sociedade, mas para você manter ela num sistema que, no caso dos países árabes, é quase feudal, né? Como é que você vê? Você vê essa analogia possível aqui com o norte na área de Fluminense? Olha, é uma questão bastante complexa, na medida em que ela não tem uma resposta fácil, né? Concordo com você, né? Não conheço o autor que você colocou, que é o Ourani, né? Bastante interessante a proposta dele, inclusive. Mas, porém, eu não consigo acreditar em nós essencializarmos o recurso. Ou seja, o recurso ele pode ter destinações diferentes na medida em que eu lembro do caso norueguês, em que houve uma aplicação bastante profícua para a própria sociedade norueguesa daqueles recursos também provenientes de petróleo, né? Agora, a questão é que o que se deve colocar é o seguinte: há algo de sorte quando você encontra um baú, né, debaixo do seu assento, um baú de ouro debaixo do seu assento. Agora, ou seja, não são todas as sociedades que vão se deparar com esse tipo de recurso em abundância e que traga retorno de riqueza em curto prazo. Na verdade, cabe, né, qual o projeto de sociedade, né, que está envolvido com esse tipo de recurso. Ou seja, se nós queremos, de repente, sustentar potentados locais, ou se nós queremos usar aquele tipo de recurso para que aquela sociedade se emancipe, né? Na medida em que acho que esse é o ponto talvez mais triste, né, de parte dos analistas, né? Triste, inclusive, porque eu acho também que a relação de pesquisa não é uma relação isenta, né? Nós temos algum tipo de passionalidade com nossos objetos também de pesquisa, né? Mas por vezes eu vejo entre os colegas que trabalham mais propriamente com o debate sobre desenvolvimento regional aqui no Norte Fluminense, há uma certa tristeza, uma certa questão de que, olha, será que nós já perdemos essa oportunidade histórica na medida em que é um recurso tão valioso num cenário de recursos escassos que talvez não tenha obtido a aplicação que mereceria, né? Agora, mas reiterando a tua questão, não me parece que se deve satanizar em si o recurso, mas sim cabe criticar o uso dele, né? E pode sim redundar em gerar recursos fartos para gerar potentados locais, quase que inabaláveis, dado o volume de recursos frente àquela sociedade, né? Você falou aí, enfim, Noruega, mas sei lá, a Noruega já era uma sociedade avançada quando descobriu que tinha aqueles recursos. Os árabes, por exemplo, fazendo analogia com Campos, eles estavam saindo de um período de domínio, né, de domínio estrangeiro, né, embora a mesma religião, mas domínio estrangeiro, e aí descobriu que estava sentado em cima de uma mina de ouro. Agora, a questão, analisando assim, a questão dos municípios locais, estados, né, o estado do Rio de Janeiro e municípios produtores, você vê o caso de Campos, por exemplo. Campos estava se readequando, quase que um estado de insolvência com os royalties, né? Se fala uma dívida, o governo Rafael falou uma dívida de 2,4 bilhões legada pelo governo de Rosinha com os royalties. Sempre botar com. Quer dizer, se já era insolvência, quase insolvência com os royalties, como é que vai ser sem os royalties? Porque
assim, em termos práticos, eles representam quase 50% do orçamento do município. Quer dizer, é uma coisa assim... Como que o ouvinte vai viver de um dia para a noite sem 50% da sua receita? Pois é. Só a questão dos noruegueses, né? Que, obviamente, pode parecer cinismo de minha parte dizer isso, mas dentre os nórdicos, os noruegueses eram os menos avançados, né? Em termos de pujança econômica, e houve um boom, dada a aplicação bastante inteligente do que eles conseguiram de petróleo, né, e tudo mais. Isso alavancou a sociedade. Ou seja, eles usaram o recurso de uma maneira bastante inteligente, né, para aquela realidade. Obviamente, quando eu falo menos desenvolvido dos royalties, né, não vamos usar parâmetros comparativos com outras regiões, entre os menos desenvolvidos dos nórdicos, né? Não vamos comparar com outras regiões do mundo que pode causar problemas, inclusive ferir suscetibilidade. Mas, enfim, com relação à questão da situação que o governo Rafael Diniz encontrou em termos orçamentários da prefeitura, como eu disse, o cenário de retirada... Porque, o que nós precisamos reconhecer é que Campos não diversificou a sua cadeia produtiva. Tá? Nós tivemos, sim, alguns avanços, tá? Mas a questão dos royalties nos trouxe um profundo problema, que foi a falta, digamos, de empenho não só do governo municipal. Isso também eu acho curiosíssimo, né? Claro que devemos criticar as gestões municipais, mas, no entanto, se esquece que há uma sociedade que o sustenta. Nossa sociedade campista, que eu sou campista, nascido e criado, portanto, não é um olhar de fora, né? É um olhar de dentro, não fez os seus deveres de casa. E isso é um problema crônico desta região, que aposta em fontes únicas de riqueza desde o período sucro-alcooleiro. Tá? Nós tivemos, inclusive é uma coisa, porque eu sou professor universitário, sou professor da UF há 9 anos, nós conseguimos já uma questão interessantíssima, que é criar o maior polo de ensino superior, juntando as instituições privadas e públicas do interior do estado do Rio. Isso não é pouca coisa, isso é gerar uma mão de obra absolutamente qualificada. Inclusive muitos de nossos estudantes e colegas conseguem se destacar no Brasil e fora do país, com suas pesquisas e produção acadêmica, etc. Mas, ainda assim, há uma profunda resistência para que esses agrupamentos sejam, de fato, alocados na sociedade onde eles, né, foram formados. Porque formar também envolve custos, né? Agora, a grande questão é que nós não conseguimos diversificar suficientemente essa base produtiva e estamos nós aqui, mais uma vez, arrancando os cabelos, fazendo projeções, botando as coisas na ponta do lápis, né, para poder discutir algo que, sim, pode representar, como eu falei, um cenário de terra arrasada. Né? Nunca, só para completar, nunca aquela frase, né, dos ovos na mesma cesta, né? Nunca coloque seus ovos. Nunca essa frase foi tão importante como na nossa região. Pois é, e são alertas que já correm há anos. Há anos. Esse é um problema bastante grave. Eu sei que não é irracional pensar no curto prazo, né? Ou seja, você ter demandas objetivas naquele dado momento, você tentar atendê-las. Né? Mas, no entanto, você fazer planejamentos também de médio e longo prazo não faz mal. Na verdade, nós talvez estivéssemos aqui evitando, né, essa situação desesperada. E eu coloco numa interação, nesse caso, né, dos agentes, né, o que vai se oferecer para que não ocorra a redistribuição dos royalties? Qual será o preço? Na medida que há uma negociação, e negociações envolvem custos entre os agentes, o que será que os municípios e estados produtores vão ofertar em troca para os não produtores, de modo a permanecer as regras atuais do jogo? O que se fala é que essa troca que você está falando, se fala dela desde 2013, que seria
o pré-sal a gente divide e o pós-sal a gente mantém como está. Quer dizer, isso os produtores e limítrofes tentam aplicar essa lógica desde 2013. Mas não parece ter sido muito exitosa até o presente momento. Né? Então já passamos 6 anos. Pois é, como eu falei, o debate sobre recursos. Nós estamos falando de uma realidade, né, que nós podemos classificar como periférica dentro do sistema econômico mundial. Nós estamos falando de Brasil. A própria situação, né, do país dentro de um sistema maior, né, já coloca que se discuta de uma maneira bastante beligerante qualquer recurso. Ou seja, nunca vai ser porque muitas vezes envolve a sobrevivência, né, de determinados entes federativos. Né, você manter um recurso ou você retirar um recurso. E que, obviamente, para mim, enquanto que também trabalha com análise de política pública, etc., é um caminho quase suicida. Né? Você tem uma única fonte, né, de qualquer tipo de recurso para você poder sobreviver. E o que parece, a única fonte presa no contrato que os termos não eram muito firmes, né? Pois é. Se discute, Aloysio, pelo menos do que eu acompanho de literatura sobre royalties, e assim como eu falei, não é minha área de pesquisa. Tá? Eu trabalho com pensamento político no Brasil, trabalho até com entidades transacionais. Os fatos acabaram atropelando nossa pauta, né? Sim. Eu tô aqui tentando colaborar com um esforço reflexivo coletivo que vocês estão fazendo, né? Agora, se discute até mesmo se as linhas geográficas que definem a partilha, se elas são cláusulas pétreas ou não, ou se eu aprendi alguma coisa com uma antropologia de um Lévi-Strauss, por exemplo, se essas questões de classificação são, na verdade, em última instância, até mesmo relativamente aleatórias e arbitrárias. Toda classificação tem algo de arbitrário. Alguém delimita que vai ser assim ou assado a partir de determinado parâmetro. Mas as coisas não são naturalmente assim. Alguém definiu o que seria. E se alguém mudar de ideia, pode-se mudar o parâmetro todo. Né? Ou seja, são questões muito controversas. Né? E todos nós sabíamos disso. Ou seja, pelo menos todos nós temos um mínimo de informação, inclusive os gestores, né? Suponho. Né? Sabiam disso. Esses deviam saber mais até. Que há uma fragilidade no pacto. Não, né? a gente falou aqui brincando, quer dizer, vou me prender para não falar mais muita coisa, porque você fala, acontece, a gente falou aqui brincando, acho que ontem. Foi, desde a fala do Bolsonaro ontem. Exatamente. Os royalties podem cair amanhã. Eu falei que esse mesmo microfone. Mas não era para acontecer isso. Não. Enfim, agora, pelo menos essa realidade, ela está pendurada por uma liminar decisão monocrática de um juiz, né, por óbvio, da Carmen Lúcia desde 2013. Por que então dei pelo menos... Perdão, eu não vou retroagir muito no tempo, mas em termos práticos, por que desde 2013 a gente não fez, como você falou, o dever de casa? Pois é, quer dizer, estamos em abril de 2019, quer dizer, transcorreram aí bons 6 anos. Né? 6 anos e 1 mês, né? Para ser mais preciso, que foi em março de 2013. Pois é. Se você pensar, por exemplo, a taxa de juros escorchante que nós temos, poderia de repente ter sido investido, nem que fosse numa poupança, né? Parte desses recursos. Aplicação com baixo risco, né? Pois é, ou seja, teríamos, né, mecanismos para poder já pensar, né, porque a grande questão é mais ou menos pensar a situação da adicção, ou seja, dos agentes que têm algum tipo de dependência química de uma determinada substância, né? Poderia ter se pensado já uma série de mecanismos para poder amortecer essa dependência, né, dos royalties, né, para que nós tivéssemos... Isso também é uma questão, aí eu vou entrar num campo ético-moral. Você nota que a dependência é tão grande que você tira a altivez do agente, está dizendo, não, deixa aí. Não, você não está dizendo, vamos deixar aí porque nós fazemos isso, isso e isso. Está dizendo, deixa os royalties como estão, porque nós estamos desesperados para poder manter isso, senão nós vamos entrar no estado de falência. Eu não sei viver sem. Pois é, ou seja, não há nem altivez do agente. Negociador que já entra de joelho, né? Pois é, e quando você entra de joelhos,
eu acho que você está numa posição francamente desvantajosa. Poxa. Na hora de negociar os termos do seu contrato. Enfim, é algo de bastante trágico que nós estamos vivendo nesse momento. E é algo que se reitera. Né? Que esse também é um problema curioso, que não é somente, obviamente, de Campos. Né? Campos faz parte de um cenário maior. Me parece que há uma dificuldade muito grande de se buscar soluções definitivas para os nossos problemas. Né? À medida que há pautas que elas se reiteram, né? Historicamente, em termos periódicos, elas vêm e voltam, e não são solucionadas, parecem gestaltes, né? Que estão sempre abertas, né? Entre nós. Jorge, vou aproveitar aqui o gancho dos royalties, mas já para a gente virar a pauta um pouquinho também para o cenário político nacional, para as interações políticas aqui do nosso país, da nossa região como um todo. Nessa questão dos royalties, por exemplo, a gente tem aí a decisão nas mãos do STF, o que é legítimo, na verdade, já que vai discutir aí uma ação direta de inconstitucionalidade, o que é aí uma questão pertinente à corte, né? Agora, para a gente chegar no cenário político, o papel do judiciário parece muito forte, né? Hoje a gente está aí numa dependência como eu falei, de uma decisão do STF na questão dos royalties, porque é pertinente, é uma questão de inconstitucionalidade que cabe à corte decidir, uma alegação de inconstitucionalidade que cabe à corte decidir. Agora, a força do judiciário no cenário político parece muito forte e eu queria deixar para o próximo bloco a gente falar sobre isso, sobre essa questão do judiciário mais forte, e a partir daí a gente discorrer sobre o cenário político nacional. É isso aí. Nós vamos a um pequeno intervalo, são 8h01. Este é o Folha no Ar, primeira edição, oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar. Folha FM.